A Câmara deve entregar hoje o impeachment de Donald Trump ao Senado. E para explicar como vai ser esse processo, nós vamos conversar agora, ao vivo, aqui no Novo Dia, da CNN Brasil, com o professor doutor em Relações Internacionais, Geraldo Zaran. Professor, bom dia, obrigado por nos atender. Donald Trump não é mais presidente dos Estados Unidos desde o dia 20 de janeiro deste ano, desde a semana passada, portanto. Isso altera em alguma coisa o rito do processo de impeachment contra ele? Não do ponto de vista jurídico exclusivamente, mas do ponto de vista político também. Afinal de contas, agora o Senado tem uma outra composição, o governo Biden tem prioridades também, tem a necessidade de aprovar uma legislação rápida, especialmente no combate à Covid no Congresso Nacional. É possível dividir atenções entre esses dois temas tão importantes? Vai ser difícil essa divisão, né? O rito muda, porque a penalidade muda. Quando você tem um impeachment de um presidente em exercício, a prioridade principal é tirá-lo do cargo, né? Isso já aconteceu. O governo Biden, que agora também tem maioria no Senado, né? O Senado está sendo conduzido pelo Partido Democrata, tem prioridade com a condução do combate à Covid, com a condução de um pacote de auxílio econômico para a população afetada, tanto assim que já saiu um acordo entre os senadores da oposição e do governo, de que o impeachment, né, o pedido de impeachment será encaminhado hoje, mas o julgamento não vai começar pelo menos pelas próximas 2 semanas, né? Isso foi um acordo feito entre governo e oposição. A oposição também tinha algum interesse em deixar o Trump montar uma defesa. Haverá um julgamento, haverá direito de defesa do ex-presidente, mas isso deve ser esticado pelo menos para os próximos 15 dias para deixar o governo Biden trabalhar um pouco, né? Eles fazem um recesso, doutor, inclusive só voltam no dia 8 de fevereiro, né? Esse acordo entre democratas e republicanos. Eu lhe pergunto, doutor, nós, brasileiros, sabemos como ninguém que um processo de impeachment é sempre muito traumático. Então, a gente está falando de um país com 400 mil mortos, com início de governo, com todas essas medidas que Rafael Colombo, inclusive, acabou de pontuar. Qual é o impacto que deve ser tanto para o governo Biden quanto para o futuro do presidente Trump? Olha, é um processo traumático em certo sentido. Os Estados Unidos nunca impediram... Na verdade, a terminologia lá é um pouco diferente, né? A gente chama de impeachment a aprovação na Câmara, que já aconteceu algumas vezes na história, e no caso do governo Trump aconteceu 2 vezes. Ele é o primeiro presidente a ser impedido 2 vezes pela Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Depois do impeachment, há o julgamento pelo Senado. E esse, sim, nunca aconteceu nos Estados Unidos, né? O presidente nunca foi afastado do cargo nos Estados Unidos. O que pode acontecer agora é que, caso alguns republicanos se juntem aos senadores democratas para condenar o Trump, né, ele pode perder alguns benefícios que vêm com o cargo de presidente, mesmo mesmo ao deixar a Casa Branca, ele permanece com alguns benefícios, né? Permanece com aposentadoria, permanece com a proteção do serviço secreto, permanece recebendo briefings de inteligência. Todos os ex-presidentes recebem isso. Então, se ele for impedido, se ele for condenado pelo Senado, ele poderá perder esses benefícios. Para isso, precisa haver uma votação de 2/3 no Senado para que ele seja condenado. E, seguindo-se a essa votação de 2/3, pode haver uma votação adicional, aí por maioria simples, que retirem do Donald Trump os seus direitos políticos, que impeçam de se candidatar novamente, né? Nos Estados Unidos, um presidente ele pode ter 2 mandatos, né, eleição e reeleição, mas eles não precisam ser mandatos consecutivos. Então, o Donald Trump poderia concorrer novamente em 2024, algo que, como o presidente Obama não pode mais fazer isso, ganhou 2 vezes, não pode mais fazer. O Trump poderia fazer em 2024. E aí também existe uma parcela do Partido Republicano que tem sentimentos contraditórios a esse respeito, né? Que não reconhece a liderança do Trump, que não gosta do estilo de política que ele imprimiu ao Partido Republicano, e pode haver alguma adesão de senadores republicanos
com esse julgamento, essa condenação no Senado. É muito difícil, os democratas precisariam que 17 senadores republicanos aceitassem, né, condenar o Donald Trump, mas ainda existe essa possibilidade. Professor, obrigada, viu, pela gentileza de estar com a gente, ainda mais hoje aqui em São Paulo, feriado às 7h20 da manhã. O professor já ao vivo aqui, professor Geraldo Zaran, doutor em Relações Internacionais. Boa segunda, bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada, professor.